Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui ao canal. E hoje eu vou estar mostrando para vocês o que é que eu vou fazer aqui. Resolvi fazer um batimão, escolhi esse tecido aqui, que é um tecido daqueles mais estruturado de pano de saco que é utilizado para pano de chão. A gente acha com facilidade em supermercados. E eu tenho esse pano aqui já faz um tempinho. Aí eu resolvi fazer um batimão com ele e vou falar aqui para vocês qual é a forma que eu vou estar utilizando na confecção, né? O modelo que eu vou estar fazendo, o padrão de costura que eu vou estar fazendo. Esse pedaço aqui, ele é a metade de uma lateral do pano de saco. É um pano de saco que vem grande e eu abri ele ao meio, dividi em duas partes. Uma parte tá inteira e outra eu cortei em dois pedaços tipo esse. E esse pano ele tá com a largura de 35 centímetros por um comprimento de 50 centímetros. Porém, aqui eu ainda vou fazer a barra nele aqui dos lados. Aí, do lado de cá e do lado de cá. Acredito que venha ficar aí com uns 33 e um pouquinho, por aí assim, né? Depois da costura aqui eu vou ter que fazer essa dobra aqui assim. Pode ficar com uns 34 ou 33 centímetros na largura depois que eu fizer isso. E o que eu pretendo fazer para incrementar a beleza desse pano, para deixar esse batimão mais bonito, não só simples assim como está o tecido, é a parte da decoração que eu vou fazer. Eu vou estar utilizando essa faixa aqui desse tecido que eu acho muito bonito. Esse tecido é um tecido de chita. Eu comprei uma certa vez porque achei a estampa bonita, né? As florzinhas pequenas, a gente tá acostumado a ver chita com aquelas estampas vivas, grandes. Aí eu achei esse no dia que eu tava na loja, faz tempo, gente, que esse tecido tá aqui comigo. E então eu peguei esse pedaço aqui para estar utilizando nessa peça aqui. Aí o barrado desse puxa batimão vai ser mais ou menos assim, ó. O puxa-saco saiu aqui agora porque eu tava pensando em fazer um puxa-saco. Aí ficou na mente, né? Aí eu pretendo fazer essa barrinha aqui embaixo, mas eu não sei se eu coloco ela assim ou se eu dobro ela para dar uma estendida aqui na parte de baixo desse tecido, né? Para ficar mais larguinho assim. Acho que vocês estão entendendo. E conforme for, eu venho mostrar ele depois de pronto. E aí vocês vão ver como foi que eu fiz, né? Que eu tenho essas duas opções. Posso colocar a barra aqui, do tamanho que tá com 9 centímetros essa barra. Aí eu vou medir aqui pelo comprimento e cortar, que ela tá uma tira grande. Pretendo também incrementar um pedacinho desse passa-fita aqui. Ainda não é certeza, eu vou ver se eu faço isso ou não. E na parte de cima, que é a parte que vai ficar pendurado, eu vou também utilizar um pedaço da própria chita. Porém, esse daqui tá grande, eu vou cortar o meio assim. Tô com esse retângulo aqui de 22 centímetros. Aqui vai dar para fazer dois, porque eu vou cortar no meio e a parte que eu vou utilizar para um vai ser dobrada assim. E a outra metade já fica para outro. Aí aqui eu vou ver se eu faço aquela dobra das pontas assim, trazendo para cá, para depois encaixar aqui assim, né? Para pendurar na parede, ou eu faço franzido. Mas eu vou estar resolvendo ainda o que é que eu vou fazer, se vai ser de um jeito ou de outro. E conforme for, eu venho mostrar depois de pronto. Que eu posso franzir ele aqui para depois encaixar essa parte aqui, né? Que é a que fica pendurada. E quero mostrar também uma outra coisa que eu tenho aqui para ajudar na estrutura dessa peça, da parte de cima. Uma certa vez eu comprei esse paninho aqui, olha só, ele tem essa estampa de cupcake. Parece ser um feltro, um material bem parecido com feltro, só que a parte de dentro é lisa e a parte de fora tem essa estampa de cupcake. Aí eu vou estar cortando um pedaço para estar utilizando aqui para estruturar.
porque eu comprei em um supermercado uma certa vez para paninho de limpeza de cozinha. Porém, eu não usei para limpeza. Eu achei tão interessante esse tecido aqui, esse material, que já pensei em usar no artesanato. Aí eu guardei e agora eu vou estar utilizando um pedaço dele para estruturar essa base aqui da parte de cima do meu batimão. E é isso, o material que eu vou usar é esse. Não é certeza eu colocar esse passa-fita, mas se eu colocar, quando eu vier com ele pronto, eu mostro para vocês. Vim mostrar aqui o que é que eu vou estar fazendo, vou costurar, e depois de pronto eu vou mostrar para vocês. E desde já, meu muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, por estar aqui comigo. Seja sempre bem-vindo. Quem ainda não é inscrito, desejando se inscrever, fique à vontade. E não esqueçam de curtir o vídeo. Já já eu volto. Então, minhas amigas costureiras, já vim mostrar o resultado do meu batimão. Gente, ficou muito bonito. Demorei um pouquinho para fazer, porque eu inventei de fazer ele assim de imediatamente. Tava mexendo nos tecidos, achei esse pedaço de pano aqui, né, de saco, e resolvi fazer um batimão. Mas se eu já tivesse me programado, preparado o material, teria sido mais rápido. Aí demorou um pouquinho. Pessoal, vou falar para vocês aqui o que é que eu fiz, né? Como vocês viram no início do vídeo, eu mostrei o material que eu ia utilizar. Não mostrei gravando, fazendo, porque eu ainda não tenho esse suporte para estar fazendo costura. A máquina mostrando como é que eu tô fazendo. Futuramente, quem sabe, Deus proverá isso para nós, né? Então, por enquanto, vamos ser assim. Eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou estar fazendo, vou executar a peça, venho mostrar para vocês, para deixar como incentivo também para que a gente possa usar tudo que a gente tem em casa. Não é preciso, às vezes, a gente sair para comprar material de grande qualidade, né, para estar fazendo uma peça. E a gente, às vezes, tendo ali alguns disponível, já serve. Por exemplo, tudo que eu tenho aqui nesse pano, nessa confecção, tudo que eu fiz aqui eu já tinha em casa. Se eu fosse deixar esse tecido de lado para ir comprar um tecido novo para fazer, eu ia estar investindo dinheiro e esses daqui ia ficar sendo empurrado aí para frente, né? Mas Deus nos deu o dom da costura, o dom de artesão, o dom de fazer as coisas, então a gente tem que usar sempre a nossa imaginação e fazer com que o que a gente tem em casa seja útil e saia uma peça bonita. Então, como vocês viram, no início do vídeo eu falei que eu usei pano de saco, aqueles que a gente usa no chão. Esse daqui ainda não é um bom, tem uns mais, com a trama mais fechada que esse. Então, aqui eu fiz com o tecido de chita, utilizei esse pedacinho de bordado aqui, né? Esse passa-fita. E a minha intenção realmente era essa mesmo. Deixar essa bordinha do próprio tecido aqui passando para fora. E aí eu costurei o bordado aqui assim, ó. Vocês podem ver aí a costura. Passei bem aqui. E por precaução, para quando começar a lavar essa peça, a dobra que eu fiz aqui não saltear para fora, ficar com os fiapinhos aparecendo, eu ainda rebati uma costurinha aqui por cima também. Desfocou um pouco para reforçar. E aqui embaixo eu deixei solto, não tem perigo nenhum, porque aqui já estava dobrado o tecido, eu passei a costura para prender o passa-fita e depois eu prendi com mais uma costura aqui em cima. E esse é o resultado. A parte de trás tá assim, eu ia fazer a técnica do rocambole, porém a minha tira era muito fina, ia me dar trabalho na hora de desvirar. E então eu fiz assim mesmo, apliquei o barrado de tecido aqui em cima e apliquei esse passa-fita, coloquei esse amarelo aqui, porque tem um tom de amarelo mostarda bem discreto aqui nessa estampa. A parte de cima ficou desse jeito, olha, eu fiz franzido, encaixei aqui dentro, depois passei a costura, claro, sempre alinhavando e colocando alfinetes para me ajudar aqui na hora de costurar na máquina. Essa é a parte de trás, ficou assim. Embuti tudo aqui dentro e depois passei a costura em toda a volta.
A tirinha aqui eu utilizei uns 12 centímetros, deixando sobra aqui por dentro, depois eu cortei o excesso. E esse é o resultado de um batimão lindo e maravilhoso. Olha só. Utilizei tudo que eu tinha em casa, graças a Deus, ainda tenho mais coisas ali para utilizar. Não vou precisar tão cedo comprar alguns tecidos, né? Então, gente, vou falar para vocês por quanto eu venderia ou venderei essa peça aqui, porque eu tô querendo dar ela de presente para alguém, não sei ainda, mas ficou com 57 de comprimento. E a largura eu não medi, né? Que no início eu falei que a largura tava com 35. Deixa eu colocar rapidinho aqui a fita métrica. Pessoal, basicamente ficou com 32 centímetros a largura. De 35, fiz as barrinhas aqui do lado, para depois partir para as aplicação e acabamento de cima. Aí ficou com 32 e o comprimento era 50, agora ficou com 57 por conta dessa parte aqui, que eu medi daqui para cá. E é isso, gente. Meu valor, eu fazendo para vender, será, se eu não colocar, né, esse passa-fita nem bordado em inglês, eu venderei um batimão desse por R$10, feito com esse tecido aqui, que é muito bom esse tecido, ele seca bem. Eu gosto de utilizar esse tecido de pano de chão, né? Pano de saco. E você comprando um, ele dá pra fazer 4 desse. Aí você divide o valor do que você pagou por esses 4 e depois você vê o que é que você gastou de tecido aqui e o tempo que você levou para fazer e precifica aí a sua peça. A minha tá sem bordado, será R$10 e com isso daqui dá para vender por 12 tranquilamente. Ficou muito bonito, é uma peça útil, duradoura, ficará pendurado na parede, só para a pessoa secar as mãos e ajuda a decorar a cozinha. Então é isso, acho que falei tudo que tinha para falar sobre a peça aqui, né? Tô mostrando aqui como que ficou bonita para que vocês também se inspirem, use cada vez mais o que vocês têm em casa e o dom a gente já tem, né? Se tiver uma máquina de costura, melhor ainda. E eu fiz na costura, na máquina de costura reta, doméstica normal. E o resultado é esse, perfeição. Tentei dar o meu máximo, que quando a gente se decide a fazer algo, a gente tem que se dedicar muito. Às vezes enrosca um pouquinho a linha aqui, e aí fica uma manchinha escura na linha, mas isso é normal, né? Em breve vou fazer mais e voltarei a compartilhar com vocês. Tchau, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Faça sempre com carinho, com dedicação, com amor total a sua peça, que vai ficar a mais bela de todas que você fizer. O seu trabalho sempre vai ser o mais bonito. A gente tem que amar o que a gente faz e dizer que tá lindo, maravilhoso, perfeito e bem feito. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, compartilha com alguém e se inscreve aí para estar ajudando o canal a crescer. Até o próximo. Com fé em Deus.